Boa noite, irmãos. Que Jesus continue nos abençoando. Espiritualidade amiga que está aqui trabalhando, continue nos protegendo, nos ajudando, suprindo as nossas limitações, favorecendo com a sua inspiração, para que a gente compreenda mais um pouquinho da doutrina espírita, para que a gente compreenda mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Tem que ser aos pouquinhos mesmo, né? Porque o nosso trabalho de emancipação espiritual, né, o trabalho que a espiritualidade superior faz conosco, tendo em vista nossas condições espirituais ainda, é um trabalho que requer muitos e muitos séculos de grande trabalho por parte deles e também, principalmente, por nossa parte. E o tema de hoje, ele me veio por uma inspiração. Ontem eu estava conversando com meus botões sobre o que eu deveria falar na palestra. Daí me veio a frase, sim, do nada, entre aspas, eis-me aqui, Senhor. E já me veio na mente aquela passagem, né, belíssima daquele livro Paulo Estevão, né, que foi ditado pelo Emmanuel através do Chico Xavier, em que o Paulo já está cego depois de ter o contato com Cristo, na hospedaria, e Jesus se apresenta para Ananias para socorrer Paulo, e Jesus se apresenta a Ananias e diz, Ananias, e Ananias imediatamente, sem titubear, eis-me aqui, Senhor. Né? Então esse aqui da frase tem o sentido de que você está sempre no lugar certo para realizar a vontade de Deus. Né? Então você sempre se apresenta, você está sempre apresentável, você está sempre pronto. Né? E essa expressão no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre esteve presente em algumas ocorrências que foram fundamentais para a nossa evolução espiritual. Né? Abraão, por exemplo, quando ele é convidado, segundo o texto bíblico, por Yahvé, né, em que Yahvé decide testar a fé de Abraão e pede o sacrifício de seu primogênito, Isaque, né? Yahvé se apresenta e fala, Abraão, e Abraão responde, eis-me aqui, Senhor. E ele não pensa duas vezes. Pega o filho dele, né, que para o hebreu e para aquela época da nossa história, o primogênito significava a continuação, né, da linhagem do pai. Então, o primogênito era fundamental a preservação da vida dele, né, para que o pai, depois de morto, ele assumisse a continuação, enfim, da liderança. Abraão, na época, vivia em tribos, né? Então, aquelas tribos, ela tinha essas lideranças, e Abraão era um dos líderes de uma daquelas tribos daquela época. Então, o que a divindade, que a espiritualidade estava exigindo de Abraão, é um sacrifício muito grande, além de ser o próprio filho dele, né? Devia ter uma relação afetiva, um profundo amor por aquele filho, algo que o texto bíblico também está escrito lá nesta passagem, do amor que ele tinha por este filho. Mas ele não titubeia. Mas tem algo que o Abraão depois revela lá no final do episódio, em que ele subiu a montanha para sacrificar o Isaque, confiando que o próprio Deus que pediu para ele o sacrifício ia arranjar uma solução e evitasse. Mas independente dele acreditar nisso ou não, ele foi para cumprir o pedido. E quando ele vai, enfim, fazer o sacrifício, aparece um anjo do Senhor, não é mais Yahvé.
é um anjo enviado pelo Senhor e pede que ele cesse o sacrifício do próprio filho. Não havia mais necessidade e que a espiritualidade, através daquele emissário, estava satisfeita, né, pela prova dele de fé e de confiança em Yahvé. Ali se estabelecia, já tinha se estabelecido antes o monoteísmo, mas ali se estabelecia uma relação de fé absoluta, né, no Deus único. Uma relação até de amor profundo, porque o servo, a criatura, se entrega totalmente, né, como diz a expressão, um profundo compromisso com a divindade. Não pensa mais em si, pensa somente em realizar a vontade de Deus. E continuando no texto bíblico, né, Moisés também falou a expressão eis-me aqui. Todos sabem que Moisés, depois que ele rompeu lá com a família egípcia dele, descobriu a sua origem, né, a sua história, ele vai para o deserto, já casado, e vive nas terras do sogro. E num momento desse de pastoreio, em que ele está caminhando, o Senhor, Yahvé, aparece para ele, né, na frente de uma sarça, para ele, para a visão mediúnica dele, para a evidência dele, aquela sarça estava ardente e ele ficava admirado por que não queimava. Nós espíritas compreendemos, né, por que não estava queimando. Inclusive o texto bíblico diz que ele deu a volta na sarça para tentar entender que uma luz tão intensa que eles compreendiam que só poderia advir do fogo, não tinha luz elétrica, não tinha lamparina, não tinha nada, o fogo que eles produziam era da fogueira, era o fogo, enfim, que a própria natureza produz, ou que o homem produz. E ele não entendia por que aquela sarça não queimava. E daquela sarça, que era a manifestação, a evidência dele, ou a materialização de um espírito, de muita luz, dizem os benfeitores que era o próprio Jesus, ele sai daquela luz uma expressão, Moisés, e ele diz, eis-me aqui. Onde foi feito o convite para ele voltar para o povo que ainda estava escravizado, e ali, segundo a concepção que está lá no texto bíblico, Yahvé dá as orientações e dá o voto de confiança de que ele ia conseguir libertar o povo hebreu, porque Moisés faz algumas reflexões, dizendo que é impossível conseguir fazer isso. Eu sozinho, um povo escravizado, né, dominado por um exército poderoso, como eu vou libertar? E a entidade, né, diz para ele que estará com ele em todos os momentos cruciais desse processo de libertação do povo hebreu, ele estaria presente. Como Moisés, segundo, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, foi o maior médium de efeitos físicos que já existiu na história da humanidade, a espiritualidade superior possivelmente utilizou a mediunidade dele, e ele foi um homem que foi iniciado dentro daquelas práticas iniciáticas dos egípcios, né, que manipulavam a mediunidade da sua forma. Ele conhecia profundamente toda a magia, toda a ciência do Egito. Ele foi criado como se fosse um irmão do faraó. Então teve todos os ensinamentos, todas as iniciações que um faraó, né, um candidato a faraó, o filho lá do faraó, teria que ter para depois assumir, né, quando o pai dele falecesse. Então Moisés, além de ter um conhecimento profundo, do pensamento, né, das práticas religiosas dos egípcios, ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos gigantesca, né, de um poder muito grande. E todos aqueles fenômenos que são relatados têm nele a base da manipulação das energias materiais, espirituais, que os benfeitores fizeram e realizaram para que o povo hebreu, enfim, saísse de lá daquela escravidão de 400 anos. E uma outra situação
foi quando Moisés, já com o povo no deserto, subiu até o monte para receber os 10 mandamentos. Né, que foi, através da mediunidade dele de materialização, foi esculpido numa pedra, as orientações. E novamente ele vai lá, fica recluso 40 dias, em determinado momento a sarça começa a arder de novo, e diz: Moisés, eis-me aqui, novamente, pronto para realizar a vontade do Senhor. E no texto hebraico, né, a palavra, a expressão eis-me aqui, tem a tradução de uma palavra chamada hineni, né, em hebraico, hineni. E uma tradução assim melhor elaborada, nos diz que hineni, que quer dizer eis-me aqui, tem o significado de estou pronto. Tem outro significado, à disposição, estou à disposição. Disponibilidade total. Mesmo sem saber o que a entidade superior queira de nós. Identificou a autoridade, identificou a grandeza do fenômeno, né, do intercâmbio, você se coloca à disposição imediatamente. E todos esses irmãos que eu vou citar aqui, inclusive o próprio Jesus, né, eles tinham esse perfil. Disponibilidade total, obediência incondicional. E tem um conceito que eu gostei muito, que é o último que o texto, que a pesquisa coloca, que é profundo compromisso com Deus. Então, nós que já somos espíritos, entendemos que o processo evolutivo se dá por etapas reencarnatórias aos milhares, sabemos que essa conquista do espírito, de estar compromissado profundamente com Deus, não é de uma hora para outra. Isso requer muita luta, muito esforço, muito autoconhecimento, muito conhecimento, não só de si mesmo, né? Muita ciência física, espiritual, e moral nem se fala, né? Porque as entidades espirituais elevadas não se dirigem a fazer esses convites para qualquer um. São para irmãos já preparados na espiritualidade e que acompanham os mentores até antes mesmo de virem, enfim, esses espíritos que virem de outros planetas, né, para realizar a sua educação espiritual aqui no nosso planeta, nesse atual planeta. Então, espíritos como Abraão, espíritos como Paulo de Tarso, espíritos como Maria, são irmãos que já vêm com uma evolução considerável, né? Em etapas já bem recuadas no tempo. Como podemos dizer assim, enquanto nós estávamos no berçário brincando de carrinho, eles já estavam na universidade. Espíritos mais amadurecidos. E neste caso aqui, bem amadurecidos, porque compromissados, né, e participantes do projeto maior, da espiritualidade maior, da espiritualidade superior, que é nos conduzir para a nossa libertação espiritual. Então, cada mentor desse, em cada etapa, dentro das condições sociais em que ele encontrou, ele deu um pequeno ou um grande passo na evolução espiritual deste planeta, ao qual nós todos estamos incluídos. Então, esses irmãos aqui, né, o Abraão, por exemplo, séculos antes de Jesus, Moisés, séculos antes de Jesus, eles têm uma ligação conosco, porque eles vieram a serviço de Jesus por nós. Então, esse significado da postura de prontidão absoluta diante do chamado divino.
E isso a gente traduz, porque a evolução espiritual é assim, a delegação de missões, né, elas são dadas conforme a capacidade do espírito, como o próprio Jesus falou. Deus não coloca fardos pesados e ombros leves. Cada um de nós tem uma tarefa muito específica, tanto pessoal, dentro do grupo familiar, no trabalho, aqui na casa espírita. Todos nós temos tarefas designadas e assumidas por nós antes de reencarnarmos. E a tarefa é dada conforme a capacidade do tarefeiro. Então esse convite aqui, ou essa postura, melhor dizendo, do estar sempre pronto, é uma postura que é exigida, tendo em vista a nossa evolução, para todos nós, não é somente para esses grandes missionários. Quando a gente lê uma passagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus nos convidando para que a gente diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Entrega total ao compromisso. Eu estou começando a compreender através do meu estudo. Então não é algo somente dado a Abraão, a Moisés, a João Batista, a Paulo, a Pedro, esses grandes, né? Francisco de Assis, né? Santo Antônio. Agora eu estou lendo um pouquinho da história de Santo Antônio, que eu vou dar uma palestra sobre Santo Antônio, e estou apaixonado por ele. Ele é um espírito extremamente afim com Francisco de Assis. Ele se tornou franciscano, né? Mas ele vivia realmente todas aquelas exigências ao pé da letra. Era até radical demais, ao ponto de ficar doente, até de desmaiar, de tanto sacrifício que ele fazia. Desmaiar, ficar doente, né? De tanta exigência que ele tinha na vivência do Evangelho, conforme as orientações de Francisco de Assis. Então são esses convites, né, que são diários, às vezes a gente nem percebe, né, as circunstâncias nos dizendo e exigindo a nossa prontidão, o nosso profundo compromisso com Deus. E, infelizmente, ainda a maioria de nós recuamos, ou por medo, ou por ignorância, ou por falta de sensibilidade espiritual desenvolvida para perceber o convite. E tem uma outra situação em que esse compromisso, essa entrega total, não dita, né, verbalmente como eis-me aqui, Senhor, mas da mesma forma, é o mesmo conteúdo, é a mesma postura, é quando o anjo Gabriel aparece para a vidência da nossa querida Maria de Nazaré. Uma menina ainda, uma adolescente. Os nossos padrões de hoje, ela seria uma adolescente, né? Quase uma criança. Em que ele começa a orientar, chama pelo nome de Maria, somente uma vez, e a gente vê na conversa do irmão que se identifica por Gabriel, e realmente não era, e nesse caso não era Jesus, porque Jesus já estava se preparando para reencarnar, né? Estava quase reencarnando, porque ela ia engravidar em seguida, né? Então, quem se apresentou foi um desses espíritos de grande luz, que se identificou, né? Fazendo parte lá da diretoria, em que Jesus é o chefe, e que se apresentou como Gabriel, e ali dá toda a orientação do que ia acontecer com ela. E ele utiliza uma expressão que mostra que o Espírito de Maria está num outro nível desses missionários que eu citei. Quando ele fala que Maria, inclusive está na oração, né? Ave Maria cheia de graça, no texto bíblico é agraciada por Deus. Dizendo que Maria era um espírito, né, agraciada, essa expressão agraciada por Deus, né, traduzindo para a evolução espiritual, é como dizer que estamos perante um espírito puro, do ponto de vista moral. Por isso que ela foi agraciada por Deus. Porque para receber um espírito do nível de Jesus, numa gravidez,
e suportar tamanha vibração de amor, de elevação, tem que ser um espírito que pudesse suportar. Naquele livro Maria de Nazaré, ditado por Miramês, diz que José, na gravidez de Jesus, na gravidez de Maria, ele não entendia os comportamentos de Maria, que ela ficava alheia, como que embriagada, né, com o pensamento e o olhar distante. Daí o Miramês explica, porque ela estava envolvida pela vibração de um anjo. Então, a nível espiritual, tinha que ser um espírito que pudesse oferecer uma base aqui no plano material, que Jesus pudesse realizar sua materialização, e o corpo físico dela tinha que ser um corpo imaculado, né, para suportar, né, tamanha a vibração. E o próprio Jesus, quando ele orava, o espírito dele se expandia tanto, né, que ele suava sangue, e esse fenômeno é explicado quando você entra num êxtase tão grande como que o espírito querendo sair do corpo, né, os vasos próximos à pele se dilatam e sangram. Jesus, posteriormente, ele fazia um esforço muito grande para não desencarnar, né, ou não se desmaterializar. Tamanha a capacidade que ele tinha de sintonizar com as esferas superiores, né, e o desejo dele de, né, voltar para o estado normal dele, que é o estado de espírito puro, as esferas superiores. Então, para vocês verem que essa expressão agraciada por Deus tem um significado profundo. E a conquista desse agraciamento por Deus também, a doutrina espírita nos diz que se dá através de milhares e milhares de encarnações. Muitos e muitos planetas nós teremos que viver ainda. Muitas experiências em muitas dimensões, a chegar a ter uma vibração próxima ou do mesmo quilate de uma querida Maria de Nazaré. E ela, no final das explicações do Gabriel, ela diz, olha só, a menina, uma criança, bem dizer, vendo um anjo, um espírito, né? Para todas aquelas explicações, ele explicando para ela a missão que ela ia ter, que ela ia receber. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ali ela mostrou toda a força espiritual que ela já tinha conquistado, não só nesse planeta, eu acho que não, né? Em muitos outros planetas, onde ela veio acompanhando esses espíritos que somos todos nós e que ela ama tanto. Segundo os mentores espirituais, os exilados que vieram a reencarnar aqui no planeta Terra, um dos espíritos que acompanhou, né, esses agrupamentos foi Maria de Nazaré. E é ainda Maria de Nazaré. Então, para vocês verem, lá ela já era mentora. Nesses sistemas solares de onde vieram esses espíritos. Então ela era realmente uma agraciada por Deus. Porque, conforme a doutrina espírita nos ajuda a entender, esse agraciamento é dado por Deus, mas é conquista do espírito. Por causa da lei do merecimento. Então esse agraciamento, né, ele não é dado parcialmente. Deus teve vontade de dar para determinada pessoa e deu. Não. É conquista dessa alma. E ela mostra toda essa conquista quando ela diz, menina ainda, sem titubear, eis aqui a serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronta. Faça, depois no texto ainda diz, né? Faça segundo a sua vontade. E tem um outro momento que daí é um momento maior, né? De entrega total, né, à vontade de Deus. Que é quando Jesus ora, já próximo da prisão dele, do sacrifício dele. Em que se fosse da vontade de Deus, de afastar aquele cálice, que afastasse. Mas se não fosse da vontade do Pai, que se fizesse a vontade do Pai, não a minha.
total superação do ego, conquista espiritual inabordável ainda para nós. Quando Jesus, enfim, inclusive nessa oração que ele faz, né, os apóstolos estão lá, tem 3 apóstolos, que ele desce uma primeira vez e chama a atenção deles, que estavam dormindo, né, volta a orar, e depois volta de novo, estão dormindo, ele chama a atenção deles de novo, e volta a orar, e diz o texto bíblico que tinha um anjo conversando com ele, possivelmente preparando ele para o sacrifício. Um daqueles espíritos, né, que nos bastidores da espiritualidade acompanhou todo o trabalho dele até aquela hora. E possivelmente estava ali querendo dizer, nessa hora é que nós estaremos junto contigo. Para dar aquela confiança, para dar aquela força espiritual. Né? Ou, enfim, para, como em vários momentos em que Jesus conversou, né, lá no Monte do Tabor, por exemplo, em que ele, através das suas mediunidades, né, ele dialogava sempre com as falanges de luz que acompanhavam todo aquele trabalho. Ele era o coordenador principal. Né? Então, ali, Jesus manifesta, segundo o texto que eu fiz a pesquisa, ali foi o ápice dessa entrega total, né, em que se manifesta através dessa expressão, que não se faça a minha vontade, mas a tua, que é uma tradução, né, do eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para cumprir a tua vontade. E o outro momento é aquele que eu vou repetir, né? Comecei a falar no começo, que é o do Ananias. Né? Do Ananias, em que o Paulo de Tarso está lá cego. O Paulo de Tarso, quando ele fica cego já, no final do diálogo dele com Jesus, na estrada que estava chegando próximo a Damasco, né, em que ele pergunta o que ele deveria fazer a partir daquele momento. O que queres que eu faça? Ele pergunta para Jesus, né? E Jesus diz, entra na cidade, possivelmente estava muito perto, porque ele ficou cego. Né? Entra na cidade e lá será dito o que tu deve fazer. Ele vai, se hospeda, totalmente cego, né? E Jesus se dirige a Ananias. Agora vocês imaginam a evolução de Ananias, né? Era um médium de Jesus. Porque quando Jesus aparece para Ananias, imagina, um médium que tem uma vidência em que Jesus aparece para ele. Imagina, olha o nível desse espírito. E era um senhorzinho humilde, pobre, né? Que estava sendo perseguido por Paulo porque ele tinha passado lá na casa de Abigail, que era noiva de Paulo, que Paulo amava muito, e tinha convertido Abigail para o cristianismo. E Paulo não admitia. Né? Por ódio, por raiva, por revolta contra os cristãos, ele foi buscar esse Ananias que, né, transformou, enfim, o pensamento da sua amada. De Moisés para Jesus. E estava, então, quando, inclusive, depois que o Jesus chama Ananias, tal, e diz para ele lá curar o Paulo, o Ananias fica meio receoso. Porque ali em Damasco tinha uma comunidade judaica, né, e o Paulo tinha uma autoridade, tinha uma procuração do Sinédrio para perseguir os cristãos, para prender o Ananias, possivelmente até matá-lo. Então o Ananias, com a leitura que ele fez, pô, Senhor, se ele entrar aqui, a autoridade que ele tem, ele vai pedir para os rabinos e para os judeus que estão aqui destruir essa pequena igreja que eu estou construindo aqui em Damasco. Daí Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Não, fica tranquilo. Vai lá, cura ele, porque Paulo, né, é o vaso escolhido por mim.
E todos os sacrifícios e dores que ele vai passar daqui para frente é para ele pagar o preço, né, de me conhecer e de viver o meu evangelho. E Ananias não duvidou, não titubeou. Uma relação de confiança absoluta entre Jesus e ele. E foi lá, e inclusive é interessante que ele chega na hospedaria, está o Paulo de Tarso lá cego, né? Ele seria a ovelha na frente do lobo, como diz o Manuel, né? A ovelha vai se apresentar para o lobo. E qual é a primeira expressão do Ananias? Irmão Saulo. Foi para derrubar o Paulo, né? Imagina, o Paulo tinha uma inteligência gigantesca. Ele logo já pensou, meu Deus, eu vim aqui para prender e matar esse homem. E ele se apresenta para mim e me chama de irmão. Mas Paulo, ele já tinha esse processo de transformação de Paulo, já estava acontecendo, né? E depois que ele é curado da cegueira, que daí o Ananias convida ele para visitar a igrejinha que tinha ali, pequena comunidadezinha que tinha ali, que se diziam cristãos e que viviam o evangelho, que estudavam o evangelho, e que tinha em Ananias um dos líderes. Paulo ficou encantado com a paz que ele sentiu no meio daquela pobreza. Emmanuel até descreve, é uma casinha bem pobrezinha, não tinha nada. As pessoas bem humildes. E Paulo imediatamente comparou a paz que ele estava sentindo ali, ao acolhimento que aqueles irmãos deram para ele, chamando ele de irmão, com o clima espiritual que ele vivia lá em Jerusalém, no Sinédrio, naqueles debates lá, com aqueles rabinhos, aquele orgulho todo. Era isso que ele não conseguia entender, essa paz dos cristãos, no meio do sacrifício, da tortura, né? Da renúncia total, da entrega total, do compromisso total com Deus. Paulo não conseguia entender aquilo. Como? Eles conseguiam ter essa paz e eu não tenho. Tanto que depois que ele volta para conhecer os lugares onde Jesus pregou, ele diz, né, Manuel reproduz, que Paulo diz assim, o que eu não daria para, sabendo o que eu sei hoje, né, eu trocaria a vida que eu tive lá no Sinédrio por a vida de um simples pescador. Nesses lugares aqui que Jesus passou, e eles tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre pessoalmente. Paulo dizia, o que eu não daria. Então eu já era um homem transformado. Imagina a inteligência desse homem para digerir tudo isso em tão pouco tempo. Né? E fazer todo o trabalho, né, de modificação e enfrentar tudo que ele tinha que enfrentar, inclusive fruto das plantações dele quando era no rabino perseguidor, né, dos cristãos. Então, meus irmãos, a mensagem principal que eu quero passar aqui para vocês, citando esses grandes irmãos, né, esses grandes missionários, né, e captando, né, o significado profundo do eis-me aqui, é nós desenvolvermos essa capacidade de, quando nós temos a oportunidade de realizar a vontade de Deus, não titubear. Né? Algo que acontece muito conosco. Aqui o presidente da casa chama determinado fulano. Não queres participar do trabalho de passe? Eis-me aqui, estou pronto. Onde é que está o serviço? Que dia é? Que hora é? Sem pestanejar. É assim que se constrói o profundo compromisso com Deus. Ah, fulano de tal, vamos participar do trabalho mediúnico, a gente vê que tal, né? Ah, mas quarta-feira, não dá. Diz que eu tenho pilates, ainda não está pronto. Para o eis-me aqui, Senhor. Vai ter ainda que caminhar muito. E esse convite, como eu falei para vocês, vem de repente, assim, claramente, de forma ostensiva. Mas esse convite é um convite diário que todos nós enfrentamos.
levantamos e é feito o convite. E começa a nossa vida de relação, contato com os nossos mais íntimos. E ali, na família, Deus, a espiritualidade superior, está esperando que a gente assuma um compromisso com eles. De estar sempre em prontidão, 24 horas por dia. Não tem aposentadoria para esse compromisso. É um compromisso, depois que nós assumimos, e não temos mais nem vontade de olhar para trás, é um compromisso para a eternidade. E aí está o caminho da nossa felicidade. E quanto mais vamos nos engajando, aprofundando o nosso compromisso profundo com Deus, mais nós vamos nos fortalecendo, mais nós vamos nos tornando felizes, de fato. Né? Como disse Jesus para a samaritana, tomando aquela água que ele disse que ofereceria para ela, que mataria a sede para toda a eternidade. Ele disse para ela, eu tenho uma água, se tu tomar, acabou a sede. Não terás mais sede. Nosso tempo não permite maiores reflexões, mas eu acho que deu para captar a mensagem, né? Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe.